Muito boa noite, muito feliz por mais uma vez, é tudo a cada dia, né? Acho que muitos de nós estamos aprendendo a moldar os nossos sonhos, nossos ideais, nossas utopias, deixando aquelas grandiloquências, aquelas autoridades, aqueles controles que nós pensávamos ter de sonhos e grandes construções mentais, societárias, para acomodar a cada dia. Os alcoólicos anônimos ajudaram muito isso, ao invés de nos proclamar limpos ou sanados, sadios para sempre, sermos felizes para sempre, não é? Adequarmos a cada dia. Eu contar uma coisa para vocês que marcou muito a minha vida profissional como assistente social. Fui coordenar um abrigo voltado a crianças de rua, era muito o início do Estatuto da Criança e Adolescente, e com a ajuda de uma amiga psicóloga fomos conversar com um rapaz que era diretor de um abrigo na cidade de São Paulo. Perguntamos para ele qual era o maior desafio que ele tinha encontrado nessa função, e ele disse que o maior desafio era a expectativa dos próprios trabalhadores. Ele disse pra gente que encontrou em muitas pessoas e nele mesmo a expectativa de salvar, de tirar as crianças da rua, de formar homens de bem, de transformar aquelas vidas. E eu, plenamente identificado com essa situação que ele apontava ser problema, falei assim, mas se não for esse o objetivo de quem faz trabalho com criança de rua, tirar as crianças da rua, modificar, transformar as suas vidas, dar um outro futuro, qual vai ser o objetivo então? E ele ali nos ensinou, ter boas tardes de trabalho, boas manhãs de trabalho, bons períodos de trabalho. O sucesso ou fracasso de um projeto social, e aqui a gente extrapola o sucesso ou fracasso da vida da gente, depende dessa expectativa que a gente tem. Muita gente quer ser feliz para sempre no casamento, quer que o seu cônjuge resolva as suas questões, traga a luz para a sua vida. E isso nos remete ao fracasso. O casamento vai fracassar, o trabalho, a profissão, a atividade, a religião vai fracassar. Porque a gente espera que essas coisas externas resolvam nossos problemas. Ao invés disso, a gente amolda e busca que ter bons momentos, ter um bom dia, uma boa manhã, uma boa hora, uma boa tarde de trabalho, uma boa tarde de convivência, torna-se mais execuível, menos onipotente. E a onipotência leva à impotência, a onipotência das intenções leva à impotência das práticas, porque ninguém tem o controle, tem a sua vontade prevalecendo sobre as outras. Nem Jesus, quando curava, dizia para as pessoas, a tua fé te salvou. Então, nossa muito boa noite para Mônica, Sônia, Maria José, Andréia, Isabel, Márcia, Paula, Elisete, Bárbara, Cláudia, Rosana, são todas muito bem-vindas, todo muito bom esse congregar-se ao qual nós nos habituamos, não é? Hoje nós viemos falar, naquela nossa série do livro Preces e Orações, vindas por Chico Xavier, da editora IDE, nós viemos falar sobre a oração em serviço trazida a nós
pela mediunidade de Chico, pelo Espírito Emmanuel. A imagem, o pensamento que veio para a gente quando a gente leu essa oração e buscou uma linha de estimular os espíritos de vocês para que essa experiência da oração seja a mais produtiva, a mais fértil possível para a gente, e nessa projeção de energia que a gente faz para o mundo todo, para as nossas casas, para as nossas famílias, para o nosso país, para o mundo todo, é que nós somos antenas psíquicas. Que a todo tempo que nós estamos pensando, sentindo, falando ou agindo, nós estamos vibrando energias, vibrando sintonias. E como um rádio, sempre que vibramos sintonias, emitimos um convite para o universo, para tudo aquilo que se sintonizar com aquela vibração, se aproxime, seja captado, seja integrado. Olha o perigo que é ter consciência disso. Não ter consciência que seria um perigo, porque tudo que a gente tem consciência a gente pode lidar melhor. O perigo seria a inconsciência. Mas o perigo que é essa realidade. Porque a maioria inconsciente vibra pensamentos, sentimentos, palavras e ações desarmônicas e depois diz que do nada lhe veio uma desarmonia espiritual, mental, presenças, encarnados, energias, ideias, sugestões, inspirações. Mas é claro que não é do nada. É claro que tudo parte da vibração que nós impomos às nossas vidas. As energias, os espíritos, são todos muito educados. Eles só se aproximam se nós oferecermos sintonias, se nós os convidarmos. Então esse é o perigo de nós, inconscientes de sermos antenas psíquicas, inconscientes do poder dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, nesse processo de irmanação, de atração de energias e de presenças, a gente simplesmente nos deixar levar pelas correntes que hoje predominam na humanidade, que são correntes de rancor, de mágoas, de acusações, de ódios, de revolta, de medo, de imposição e violência. Ora, nos deixar levar invigilantes, desatentos a esse sistema energético, vibracional, de sintonia, é nos deixar levar por essas correntes que hoje predominam na Terra. Por isso a necessidade da oração. E sem que haja propriamente uma hierarquia entre essas 4 manifestações que nós já citamos aqui, pensamentos, sentimentos, palavras ou ações, mas é muito comum que das 4, a ação congregue as outras. Pelo menos por trás da ação tem um pensamento, tem um sentimento. Muitas vezes tem palavras também agregadas às nossas ações. Não é? E isso quer dizer que a ação, ela sintetiza, ela agrega as outras manifestações. E ela suporta, fortalece os nossos sentimentos em bases muito concretas, porque a ação, ela traz repercussões, ela é vista, ela interage com outras consciências. Então a ação tem mesmo um poder fundamental. Hoje
nós viemos receber a orientação da oração em serviço, porque é fundamental que a gente saiba disso. A nossa consciência religiosa, a nossa cultura religiosa, faz com que a gente se apegue demais na palavra. Amplas correntes religiosas cultuam a palavra como se a palavra fosse o grande atributo da alma, o principal atributo da alma. Lembremos que as grandes mentes, as grandes luzes, os grandes luminares que vieram à Terra, simplesmente não escreveram nada. Buda, Sócrates, Jesus, não é? Nenhum deles escreveu. Isso quer dizer que os outros que escreveram são desprezíveis? De forma alguma. De forma alguma. Mas por que cultuar a palavra como principal elemento de manifestação e de sintonização com vibrações superiores? Cultuemos a integralidade das manifestações. Aí sim, a palavra que for sentida, a palavra que for realmente condizente com aquilo que você pensa, a palavra que expressar práticas e vivências suas, sim, essa palavra vai ter uma força grande, assim como os sentimentos e os pensamentos. Mas, como nós falávamos antes, a palavra, o sentimento e o pensamento praticado vão ter nessa prática, nesse serviço, uma âncora, uma síntese por excelência, porque o serviço, ele atua na prática, ele atua sobre a matéria, ele atua sobre pessoas. Então ele precisa, quase que obrigatoriamente, de pensamentos, sentimentos e palavras condizentes. Infelizmente, nós sabemos que muita gente dissocia, e essa é uma das origens da nossa doença. A nossa desarmonia vem dessa dissociação entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e o que a gente faz. Mas se alguma delas tem uma capacidade maior de ancorar as outras, é sem dúvida a ação. Não por acaso Jesus diz que aquele que quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. Não foi por acaso. Então nós precisamos saber da importância do serviço. Que as nossas melhores vibrações, nossos melhores pensamentos, sentimentos e palavras precisam ser praticados. Já as nossas melhores práticas já seriam necessariamente síntese de bons pensamentos, bons sentimentos e boas palavras. Esse é um estímulo que nós vimos receber hoje através de Emmanuel, esse fabuloso guia espiritual de Chico Xavier, ambos praticantes de Jesus. Sem dúvida nenhuma, Chico e Emmanuel, essa dupla quase que impossível de separar um do outro, é um dos grandes exemplos que nós recebemos de Jesus na prática. E meus amigos, a prova que nós temos nesse final de milênio, nesse início de milênio, nesse final de ciclo planetário, não é uma prova teórica, não é uma prova de papel, de palavras. A prova é prática. Nós precisamos praticar Jesus, e a nossa grande facilidade é que numa crise como essa que nós estamos vivendo, sanitária, econômica, social, de emprego, a quantidade de necessitados está multiplicada. E isso faz com que não falte, seja abundante, esteja na cara de todos milhões de oportunidades de servir. Então, façamos essa prece de Emmanuel, a oração em serviço,
tendo em vista a multidão dos necessitados, tanto no mundo vegetal, animal, humano encarnado e espiritual, humano desencarnado, e pensemos a nós mesmos como agentes servidores, agentes que se sensibilizem, que se coloquem no lugar desses nossos irmãos de criação e que se coloquem a serviço de todos eles. Façamos essa oração como um propósito, como já ela em si, como nuvens de acolhimento, de sentimento, de orientação, de ajuda, de doação de energias para toda a humanidade, para todos os animais, para todos os vegetais, para todo o nosso planeta. Vamos lá? Uma oração em serviço que seja ela mesma um serviço à Terra? Assim seja. Oração em serviço, Emmanuel. Deus da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha. Lembremos aqui entre nós que muita gente fala que precisa ser milionário, precisa ganhar na loteria para ser bonzinho. Aqui Emmanuel fala: ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, da sensibilidade, do talento, do recurso, do tempo que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar. Já estou cansado de fazer o bem. Quem está cansado de fazer o bem está cansado da fonte do bem. Quem está cansado da fonte do bem está cansado da essência de si mesmo. Está cansado da vida? Não é possível. Dessa vida essencial, desse amor fundamental que mora no fundo de nós, não é possível cansar, porque é a realidade que nós mais queremos, mais necessitamos, que mais nos preenche, o amor puro. Desse é impossível se cansar. Ao contrário, Deus é a fonte de todo bem. A nunca desertar dos deveres que assumo e a entender que nos dás o que julgas melhor. Então, o serviço como fruto de uma atitude de aceitação. Aceitemos todas as situações, pessoas, dores, doenças que vierem até nós como convites, como veículos portadores de curas e de doenças essenciais, precisas para esse nosso momento. E assim nós veremos em tudo e em todos oportunidades de sermos Deus em ação. Deus em ação é o nosso vínculo, a nossa expressão, a nossa unidade, a nossa integração com o serviço compassivo, com o amor na prática, com o afloramento daquilo que de melhor existe em nós mesmos. Vós sois deuses, disse Jesus para toda a humanidade. Brilhe a vossa luz. Então não seja apenas o Deus em potencial, não seja apenas o amor em potencial, não seja apenas o talento enterrado, mas seja o talento multiplicado, o talento transbordante, o amor essencial que serve. A oração em serviço permanente. Que assim seja para todos nós, graças a Deus. Amanhã estaremos juntos de novo, se tudo der certo a semana toda. Multiplique
compartilhe, estimule o bem, transborde de luz e de amor. Pela oração, pelo nosso vídeo, mas por todas as suas ações e impulsos positivos. Em pensamentos, em sentimentos, em palavras e em ações. Graças a Deus, muito obrigado pela parceria e até amanhã.